Tudo certo aí? Tá tudo certo. Eu só tô com um outro nome porque tô tentando ligar a câmera, porque eu tive que Ah, usar um outro computador. uhum. Você me dá um minutinho porque o computador não é meu e a câmera travou, que é para Tudo bem, começar com tudo bem. emoção. Tranquilo. Acontece, a gente espera. Enquanto isso, a lista, eu já vou colocar ela aqui no bate-papo, vocês podem ir se inscrevendo, eu acho que ainda não está. Eu nem me apresentei, o meu nome é Caio, eu sou graduando em História, eu sou ator, eu sou músico e faço parte do Fridays, junto com a Sara, que vocês já conhecem, e hoje eu vou ficar mediando os nossos espaços. Nós vamos ter esse primeiro espaço com a Ana Luísa, vamos ter outro das 3 às 5, e das 5h30 às 6h30, um terceiro, e aí a gente finaliza o nosso curso. Ana, se você ainda estiver me ouvindo, Ana? Eu vou entrar e sair de novo porque a câmera deu problema. Um minutinho. Tá bem. A lista, ela estava bloqueada, mas agora ela já está disponível. Vocês podem voltar lá que vocês vão conseguir assinar. Agora vocês me ouvem? Tudo bem? Tá tudo certo? Ah, sim, Certo? a gente te ouve. Posso... Você vai falar mais alguma coisa? Você permite que eu lhe apresente? Pode ser, pode ser. Tá. Cientista interdisciplinar, doutoranda e mestra em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp e meteorologista pela USP. As principais áreas de pesquisa são relacionadas às mudanças climáticas, energias renováveis, recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. E, além disso, milita por uma ciência inclusiva com igualdade para todas as pessoas. É a primeira convidada do nosso último dia de curso e, como é um último dia, ela tem essa energia de fechamento que eu acho muito importante. Então, eu queria dizer que é um prazer muito grande te ter aqui e a bola está com você. Pode começar. Obrigado novamente por estar aqui e por palestra para todo mundo. Obrigada pelas palavras. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Apareceu a tela? Gente, eu não costumo usar o Zoom. Está aparecendo sim, está tudo certo. Tá aparecendo? Uhum. Pronto. Agora deu tudo certo. Primeiro, obrigada pela apresentação e pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Eu peço desculpa por esses problemas técnicos, mas parece que quando as coisas precisam dar certo, sempre acaba dando um ou outro problema, né? Antes de começar a nossa conversa hoje de tarde, eu só quero comentar algumas coisas. A primeira é que eu deixei a apresentação nesse QR Code. Também tem meu Lattes, LinkedIn, Instagram, para quem tiver interesse. E no final da apresentação eu vou colocar ele de novo. As referências das informações que eu estou falando, principalmente das figuras, estão nos comentários do PowerPoint, para não deixar a apresentação muito poluída.
Há umas semanas atrás, quando o pessoal do Fridays for Future me mandou e-mail perguntando se eu podia falar sobre como escutar a ciência para saber como a gente age nessa situação que está se agravando, né, das mudanças climáticas. E eu, lógico, topei, fiquei muito feliz e fiquei pensando assim, né, o que eu posso falar? Quando eu comecei a montar a apresentação, eu gosto do nome que vocês deram, gosto bastante, mas eu resolvi dar um nome mais didático e um pouco mais dramático. Então, o que eu vou falar aqui é como a gente evita o fim do mundo usando a ciência. Pode ter alguma influência de ter assistido muito Dark recentemente? Eu acho que tem. Mas também tem muito da minha inquietação e da minha preocupação como cientista que estuda há bastante tempo as mudanças climáticas, de ver para onde a gente tem caminhado. Constantemente eu me pego pensando se a gente realmente não está a um passo de um fim do mundo, de uma situação realmente extrema causada por essas mudanças climáticas. E todo fim do mundo acaba tendo sinais, né? Esses sinais são os que a gente chama de impacto das mudanças climáticas. Ao longo de toda essa semana, vocês viram vários impactos em vários ambientes diferentes, nos oceanos, nas florestas. Então, eu não vou me dedicar muito a essa parte, mas eu vou comentar alguns para a gente pegar o fio da meada. O primeiro, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de aquecimento global, que está dentro das mudanças climáticas. Então, eu trouxe algo relacionado a isso, para a gente já começar a pensar. Essa figura mostra a média de temperatura de 30 anos para essa região, nesse dia, 30 de junho. Esse mesmo dia, que foi essa semana, no ponto indicado, onde aqui estava entre 10 e 12 graus Celsius, a gente teve 34 graus. A gente também pipocou várias notícias falando sobre cidades na região do Ártico que chegaram a 38 graus. Então, a gente vê que a Terra ela tem sofrido ondas de calor e ela também tem sofrido um aquecimento que a gente chama de aquecimento global, é um aquecimento médio, a temperatura já subiu mais de 1 grau, e esse aquecimento ele é diferenciado nas diversas regiões. Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, aqui já chegou até 3 graus de diferença, então a gente tem essa variação. E eu acho que essa é a primeira coisa, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente acaba até usando como sinônimo esse aquecimento global. Mas tem outros impactos. Um deles é a seca. Eu tenho certeza que vocês já viram foto desse lugar e vocês podem não estar reconhecendo. Mas aqui são as cataratas do Iguaçu. Ela teve uma seca histórica, sem precedentes esse ano. E imagina o impacto de uma seca desse tipo nessa região onde gera muita hidroeletricidade, por exemplo. Então, a gente tem essas secas que elas são das águas superficiais, né, nos rios, mas a gente também tem secas que afetam os reservatórios embaixo da terra, né, a água subterrânea, e tudo isso tem um impacto econômico, social, para geração de energia, para geração de alimento, enfim. E ao mesmo tempo que a gente tem essas secas, não sei se tem mais gente de São Paulo aqui, mas em São Paulo a gente vê seca e a gente vê enchente. Essa foto aqui é de BH, então esse ano foi um ano bastante marcado, o começo do ano, por várias tragédias relacionadas a enchentes. A mais expressiva, eu acho que foi esse caso em Belo Horizonte, que acabou afetando muito a cidade. Mas na mesma época, entre o dia 10 e 11 de fevereiro, São Paulo também teve uma enchente muito forte. E isso vem se repetindo, é uma situação chega a ser dicotômico, né? A gente tem seca e a gente tem enchente. Eu gosto muito de falar o seguinte: todos esses fenômenos, você tem, por exemplo, um ciclone, como a gente teve no sul, ou então você tem um furacão, você tem uma cheia de um rio, tudo isso é fenômeno natural. E a gente pode entrar no mérito disso, está sendo intensificado pelos seres humanos, o que é fato. Mas a questão é que essas coisas, elas só são classificadas como algo negativo quando elas interferem em outros sistemas, principalmente na nossa vida, em nós, os seres humanos, né? Essa foto, ela mostra bastante esse impacto na vida de um ser humano, na vida de milhares de seres humanos, inclusive. A gente tem visto que os eventos extremos, eles têm aumentado.
Essa foto ela foi tirada tem um ou 2 meses, mais ou menos, e ela é na região da Índia, foi por causa de um ciclone que acometeu a região da Índia e Bangladesh. Então, as pessoas lá estão lidando em plena pandemia também com esse tipo de situação. Assim como as pessoas no Sul, essa semana, estão lidando com um ciclone, com um evento extremo, e ao mesmo tempo tendo que manter isolamento social, tendo que ter garantias de serviços básicos. Eu vou voltar de novo nessa questão dos impactos na nossa vida e eu quero só mostrar algo que para mim a gente precisa discutir cada vez mais. Eu até vi que a Adria postou hoje no Instagram falando sobre os refugiados climáticos. Isso já é uma realidade. Essa foto mostra pessoas na Somália fugindo de uma seca. Conforme o clima vai mudando, conforme essas mudanças climáticas vão se intensificando, regiões vão se tornar inabitáveis porque vão ser muito quentes, ou ilhas vão sumir, orlas da praia vão ser invadidas pelo aumento do nível da água, ou então vão ter secas extremas, e as pessoas vão mudar de lugar, elas vão migrar. Então, o que eu quis trazer nesses poucos impactos é o seguinte: a gente tem um fenômeno que traz problemas ambientais, traz problemas na biodiversidade, na fauna, na flora, traz problemas econômicos, atinge o setor energético, atinge o setor de agricultura, mas atinge principalmente a nós, os seres humanos. E eu acho que, para mim, isso é uma das coisas que a gente precisa interiorizar, porque o problema das mudanças climáticas é um problema de direitos humanos, é um problema de você garantir que a gente tenha vida e que a gente consiga que essa vida seja de qualidade, tenha um padrão, tenha uma qualidade de vida para todas as pessoas. Então, certo, eu falei sobre esses impactos, mas o que causa isso? E, de novo, eu vou passar rapidinho para a gente chegar no que interessa. As causas dessas mudanças climáticas são várias, mas a gente pode começar pelo setor que mais emite. O setor que mais emite em nível global é o setor energético. A gente usa energia, por que ele emite? Porque ele usa uma fonte que a gente chama de fonte não renovável, que são os combustíveis fósseis, para gerar eletricidade, para o setor de transporte, que eu vou falar um pouco mais para frente. Vou fazer um parêntese só para explicar por que a gente chama isso de combustível fóssil e por que a gente chama isso de não renovável. É fóssil porque levou milhares de anos para ser produzido. Então, ele vem de acúmulo de matéria orgânica no solo, principalmente, e esse processo foi gerando petróleo, gás natural, carvão mineral, que são os 3 combustíveis fósseis. E por que isso não é renovável? Porque se veio de matéria orgânica, então ele pode ser produzido de novo? Pode, mas daqui milhares de anos. Então, a taxa de consumo que a gente tem é muito mais rápida do que a taxa de regeneração desse recurso. E como ele veio de matéria orgânica, ele foi armazenando carbono. E para a gente gerar energia, a gente precisa queimar esse carbono. E é essa queima que libera o CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa. Com esses combustíveis fósseis, a gente gera energia, por exemplo, gás natural e carvão mineral a gente vai usar em termoelétricas, ou a gente gera energia para transporte. E aqui a gente costuma pensar bastante no transporte, carros, caminhões, ônibus, mas a gente também tem que ter em mente que o setor de transporte marítimo tem um impacto e a aviação tem um impacto muito grande na liberação de gases do efeito estufa e que são problemas, principalmente da aviação, são problemas que têm entraves para a gente resolver muito grandes. Entraves tecnológicos e entraves de criação de um combustível que seja renovável e seja distribuído no mundo inteiro. Então, o setor energético é o que mais emite globalmente, mas esse não é o caso do Brasil, porque aqui a gente tem muita hidrelétrica, que já acaba deixando a matriz um pouco mais limpa. Então, aqui o nosso problema está ligado a um outro grande emissor, que é o setor da agropecuária, que vem junto com a mudança do uso do solo. E aí, o que acontece? Primeiro que
os animais, eles mesmo, um processo natural deles, eles fazem um tipo de fermentação chamada fermentação entérica e liberam metano. Esse metano já é um gás de efeito estufa. Então, num país que a gente tem mais gado que ser humano, imagina o tanto de metano que a gente está emitindo. Fora isso, a gente precisa pôr eles num lugar. Então, você vai transformar vários lugares que eram florestas em pasto. Isso é uma mudança do uso do solo. E você precisa alimentar eles. Então, vem outra mudança do uso do solo, porque você precisa plantar soja. E onde é que você vai plantar essa soja? Você vai desmatar. Então, isso vem associado com desmatamento no Brasil. Desmatamento e as queimadas aqui no Brasil. Isso é tão grave que no mundo a gente viu uma queda das emissões de gases do efeito estufa por causa da pandemia. Isso não foi verificado no Brasil. Inclusive, a gente teve um aumento das emissões porque a gente está literalmente passando a boiada. A gente está passando a boiada na floresta amazônica. Então, assim, dois setores muito grandes. E eu vou trazer isso para o nível um pouco mais, acho que até mais doloroso da gente pensar. Opa, você também é responsável por essas mudanças. Todos nós nessa chamada, todas as pessoas que a gente conhece. De forma igual? Não. De forma igual, não. Eu, inclusive, tenho um problema muito grande com o termo antropoceno, não gosto muito, porque parece que toda a humanidade tem a mesma responsabilidade nessas mudanças que a gente está vendo. E não é o caso. A gente consome diferente os recursos e a gente tem sociedades, tem países como os Estados Unidos que vão consumir muito mais do que um país africano, por exemplo, o Congo. Mas a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma parcela de culpa. Depois de falar, então, das causas, dos impactos das causas, trazer um pouco de culpa para a gente não dormir muito feliz essa noite, aí a gente entra no que dá para a gente pensar em como resolver esse problema. E aí eu chamei de 3 ações necessárias para evitar o fim do mundo. É como se fosse aquele começo de filme, né? Que o cientista fala assim, nossa, a gente tem um problema, a gente precisa resolver esse problema. E aí começa a mostrar o que dá para resolver esse problema. Eu espero que seja diferente dos filmes que as pessoas ouçam, que tenham aprendido com a questão da pandemia. São 3 ações, na verdade eu acho que são 3 setores com várias ações. Isso esgota o que a gente tem que fazer? O que eu estou trazendo aqui esgota? Não, só são algumas coisas para informar e para fazer pensar. Bem, como eu falei, o setor que mais emite é o energético. Então, é o primeiro que a gente tem que lidar. E aí entra uma palavrinha que usam muito na minha área, como eu estou na parte da energia, que é transição energética. É uma palavra chique, um termo chique para falar algo que sempre aconteceu. Quando a gente parou de usar carvão, começou a usar petróleo, é uma transição energética. Quando a gente parou de usar madeira e usou carvão, é uma transição energética. Hoje, a gente fala desse termo e acaba pensando nas renováveis. Mas eu vou voltar um pouco antes o debate, porque a gente acaba pensando assim, no nosso nível, no nível da gente aqui, nossa, como é que a gente vai consumir, a gente que está nessa chamada vai consumir menos combustíveis fósseis. Mas tem uma parcela da população que nem acesso a eles ainda tem, ainda não tem acesso à eletricidade. Essas pessoas também precisam de uma transição energética. Eu trouxe esse dado porque para mim é chocante. 3 bilhões de pessoas não têm acesso à energia moderna para cozinhar. Isso corresponde a 40% da população da Terra. Quase metade das pessoas da Terra cozinham com carvão mineral, não, carvão não, carvão vegetal, lenha, plástico. Outro dia eu vi eles usando plástico para acender, fezes. Então, assim, isso emite muito? Isso emite, claro, um pouco. Não é essa a causa das mudanças climáticas. Mas isso também traz um problema de saúde para essas pessoas e traz um problema que a gente precisa garantir para essas pessoas uma dignidade de vida. Então, a gente precisa levar energia para elas, energia que elas consigam ter uma condição de vida melhor. Como é que a gente vai levar isso? A gente vai levar combustíveis fósseis? A gente vai fazer uma transição que é a transição normal. Então, você usa um combustível, uma fonte rudimentar, e depois vai para uma fonte
fóssil e depois a gente pensa numa renovável. A gente não pode fazer isso com essas pessoas. Essas pessoas, elas já precisam de uma transição energética que seja limpa. Além disso, essa foto claramente não é no Brasil, né? Então parece que é um problema que não tem aqui. Não tem no Brasil, as pessoas não cozinham dessa forma. E não é verdade. Eu tenho um amigo que faz doutorado em meteorologia aqui na USP e um dos projetos que ele está participando é a construção de fogões solares para comunidades aqui no sul da cidade de São Paulo. Então, no sul da maior cidade do Brasil, da cidade com mais condições financeiras, ainda tem gente que cozinha de forma rudimentar, que ainda não tem energia. Então, esse é um problema que está aqui. Imagina no resto do Brasil e no resto do mundo. Quando a gente fala dessa transição, a gente fala de sair, né, tanto dessas pessoas quanto da gente, como é que a gente vai ter uma fonte renovável. E aí eu vou entrar em alguns aspectos. Não vou falar exatamente de quais fontes a gente pode usar, porque acho que eu já vou falar agora. A gente pode pensar em eólica, solar, biomassa, maremotriz, geotérmica, tem muitas fontes renováveis que a gente tem. Eu vou focar no tipo de geração que a gente pode pensar, no seguinte ponto. A gente pode gerar essa energia renovável em grande quantidade. Como, por exemplo, tem muito no Nordeste as fazendas eólicas. Então, você gera muita energia e aí você consegue suprir uma demanda muito grande. Então, através de grandes usinas eólicas, grandes usinas solares, grandes plantações de cana, você vai gerar bagaço, que você pode usar nas termoelétricas, você vai gerar etanol, então você gera combustíveis renováveis aos montes. Fora isso, você pode distribuir essa geração, que eu acho que isso é algo que traz um insight muito legal do que a gente pode pensar em fazer. Porque o que acontece? Os recursos naturais, eles não são distribuídos igualmente no mundo. Vai ter um lugar que vai ter uma insolação muito boa, que você pode usar eólica, solar, um lugar que vai ter mais vento, que você vai poder usar eólica. Tem um lugar que, por exemplo, São Paulo, você consegue plantar muita cana. Então, o legal das renováveis é que você aproveita os recursos que estão disponíveis localmente e quando você distribui essa geração distribuída, ela pode vir em prédios institucionais, ela pode vir em casa, e você acaba criando o que a gente chama de um sistema elétrico, um sistema energético mais robusto e mais diversificado. Isso é extremamente bom economicamente, em termos de aproveitamento dos recursos. Esse projeto, que está nessas 4 fotos, eu quis colocar porque ela mostra a Unicamp. São painéis solares em prédios da Unicamp que eles instalaram ano passado. Então, é bem interessante. Energias renováveis, elas são muito legais, né? Claro, toda fonte de energia tem problemas sociais, inclusive, mas não vamos entrar nesse aspecto. Mas vamos falar de um problema tecnológico. Não venta o tempo todo. Venta mais à noite. À noite não tem sol. Então, a gente fala que essas energias renováveis, elas são intermitentes. Como é que a gente resolve isso? Isso é um problema tecnológico que a gente precisa lidar através da inserção de baterias. A gente precisa pensar em como armazenar. Quando a Dilma falou que estava armazenando o vento, ela não estava falando em prender o vento no lugar. Ela estava falando de bateria. E é isso que a gente precisa fazer para conseguir inserir cada vez mais na matriz energética fontes diversas. Porque mesmo a hidrogeração, ela tem alguma intermitência, ela tem variações sazonais. É que a gente consegue criar um reservatório e despachar energia, gerar energia quando a gente quer. Agora, a eólica e a solar, a gente não tem essa opção. A gente precisa de um suporte. Tudo isso que eu falei, todas essas energias renováveis, essas eólica, solar, a hidro, tudo isso significa que se a gente fizer uma transição, a gente vai parar de usar combustíveis fósseis? Eu queria poder dizer que sim, essa é a minha esperança, mas não necessariamente. Então, como a gente já tem uma grande emissão, a gente já tem uma grande quantidade de CO2 na atmosfera e que talvez a gente vá continuar usando, talvez a gente diminua, como já está acontecendo, carvão mineral e vá substituindo pelo gás natural por um tempo,
a gente tem que pensar em como a gente dá uma segurada nessas emissões depois que elas foram emitidas. E uma forma de fazer isso é através da captura e armazenamento de carbono. Carbon Capture and Storage, em inglês, por isso que a sigla é CCS. Ela geralmente vem junto, esses sistemas de CCS, vem junto com a própria extração do petróleo. Você acaba o mesmo reservatório onde você tirou o petróleo, você acaba injetando esse CO2 de novo. Não é minha área, não vou saber dizer os aspectos técnicos exatamente, mas tem muita pesquisa brasileira, inclusive, relacionada a isso, aqui na USP. Então, é uma forma da gente pensar em lidar com esse problema. Então, ok, falei da energia, setor energético, mas na hora que eu estava falando do que causa, eu falei também do impacto da agropecuária, né? Que vai tanto direto, através da emissão do metano, quanto do uso do solo. Quando a gente fala em animal, em agropecuária, a gente está falando essencialmente de alimentação. Então, eu vou falar de uma transição alimentar. O que é isso, né? A gente precisa rever como a gente se alimenta enquanto sociedade e enquanto indivíduo. Vou trazer alguns dados só para sustentar isso que eu estou falando. O primeiro deles é que a produção de carne aumentou no mundo inteiro nos últimos 60 anos. A população aumentou nesse nível? Não. E quando a gente olha só a produção, a gente pode pensar, putz, é reflexo da população, as pessoas estão comendo mais carne, está todo mundo comendo mais carne. E não é necessariamente assim. Quando a gente olha a distribuição, a gente vê que não é todo mundo que está consumindo carne e não é o mundo inteiro que consome a mesma quantidade de carne. A gente vê grandes variações nesse consumo. Esse gráfico, na hora que eu estava lendo esses dados, eu fiquei assim, nossa, que legal, né? O Brasil, então, não está tão mal. E, na verdade, a gente está muito mal. Na verdade, a gente aumentou em 4 vezes, praticamente, o nosso consumo de carne. Isso é reflexo de uma melhoria econômica nos últimos 60 anos? Isso é, sim, um reflexo desse. Mas não só, porque, como eu falei, nem no mundo, nem no Brasil, nem na cidade de São Paulo, as pessoas consomem o mesmo tanto de carne igualmente. Existem diferenças e essas diferenças estão muito ligadas ao poder aquisitivo, normalmente. Então, o que é essa transição alimentar? Essa transição alimentar é a gente reduzir o consumo de carne e de derivados da carne. Isso não sou eu que estou dizendo, eu inclusive não sou vegetariana, não sou vegana, deveria ser por causa dessa consciência, mas isso é algo que o próprio relatório do IPCC traz como uma necessidade. O consumo atual de carne, que é cultural, não é por necessidade, ele não é sustentável. E sustentável, às vezes a gente fala sustentável, parece aquela coisa muito verde e tal. Não, não é sustentável porque o mundo não aguenta essa produção. O mundo, se a gente quiser manter as coisas mais ou menos como elas são, ter vida para todo mundo, o mundo não dá conta. Então a gente precisa pensar em como reduzir isso. E só para ilustrar esses impactos, pouca redução, se você já tem um consumo moderado, você já tem um impacto bom. Você já consegue dar uma mitigada nas emissões associadas ao consumo. Então, assim, a gente pode olhar esse gráfico e pensar, tudo bem, eu não consigo ser vegana, eu não consigo ser vegetariana, eu tenho alguma dificuldade, mas eu consigo fazer algo e esse algo já tem um impacto. E depois a gente vai trabalhando melhor essa consciência. Aqui são 2 setores que eu falei, um mais voltado para mudanças tecnológicas, outro que já puxa um pouco para nossa responsabilidade. E eu vou puxar mais um pouco para nossa responsabilidade, falando de algumas outras mudanças de hábitos que a gente pode pensar. Como eu falei, o setor de transporte ele emite muito. Então, a gente pode pensar em aumentar a nossa mobilidade ativa, que é andar a pé, andar de bicicleta, patinete, enfim, qualquer coisa que não seja um automóvel, uma moto, qualquer coisa assim. Isso é viável para todo mundo? Do jeito que as cidades são construídas hoje, não é viável. Mas para algumas pessoas é viável e eu recomendo que essas pessoas revejam
esses hábitos. Até coisa, por exemplo, eu conheço gente que tira o carro para ir na padaria, sabe? É necessário? Não é necessário. Então, rever como a gente pode trazer uma mobilidade ativa e diminuir as nossas emissões associadas a isso. Também a gente precisa melhorar, incentivar o transporte público. É difícil falar assim, vamos todo mundo usar metrô ou ônibus, porque o transporte público, do jeito que ele é feito hoje, chega a ser desumano. Mas a gente precisa batalhar para conseguir transportes públicos de qualidade, para que a gente priorize esse tipo de transporte ao invés do transporte individual. Cabe muito mais gente dentro de um ônibus, até muito mais gente confortavelmente dentro de um ônibus, do que, assim, quantas pessoas cabem num carro, sabe? Quantas pessoas vão trabalhar só elas dentro de um carro. E falando de mais um hábito relacionado ao transporte que as pessoas esquecem, a gente precisa rever as nossas viagens aéreas. Essa palavra que eu não vou saber pronunciar é um termo em sueco para falar vergonha de viajar de avião. Eu acho que a pandemia trouxe essa consciência de que a gente pode ter muito mais evento online. Então, aqui, eu estou em São Paulo, num evento que está sendo organizado pelo pessoal do Ceará, sabe? Então, a gente pode começar a pensar em como as coisas elas podem se tornar mais virtuais, menos dependente de deslocamentos que vão gerar mais emissões. Só para finalizar essa questão de hábitos, também algo que eu acho que a pandemia mostrou é comprar coisas locais. Então, eu acho que a gente tem que comprar produtos locais, de produtores locais. A pandemia mostra isso pelo viés econômico, mas o que eu quero trazer aqui é que quando você compra de alguém que está produzindo perto de você, você diminuiu o transporte que essa mercadoria teve. Quando você compra perto de você, você não foi daqui da sua casa até um shopping a 2, 3 4 quilômetros de você para comprar. Então, você diminui as distâncias e você diminui essas pegadas ambientais. Ambientais porque não são só de emissões, né? Tem outros prejuízos. Quando a gente fala disso, de comprar de produtores locais, a gente acaba pensando primeiro em alimentos. E sim, a gente tem que comprar alimentos, mas vamos pensar também que a gente não precisa ir no shopping, comprar na papelaria do shopping. A gente pode explorar os nossos bairros, a gente pode buscar restaurantes locais, a gente pode procurar comércios locais, marcas locais de roupa, de sapato, pensar em como o nosso consumo ele é muito internacionalizado hoje e isso traz emissões. O que a gente pode reduzir, sabe? Como a gente pode impactar isso positivamente? Então, por fim, eu acabei falando dessas medidas que eu acabei de citar agora. Elas são medidas que, se eu estivesse explicando para minha avó, eu falei assim, vó, aí a gente está cortando mal pela raiz. Então, a gente está tirando as emissões. A gente está tirando o que causa o problema. E aí, talvez minha avó falasse, legal, minha filha, mas você mostrou vários problemas que já estão acontecendo, então dá para cortar esse mal pela raiz? Dá para a gente diminuir, né? Dá para a gente diminuir, por isso que é mitigar essa diminuição. Mas a gente já tem uns problemas hoje. As mudanças climáticas, é fundamental a gente entender que elas já estão em curso. Então, a gente precisa pensar em outros dois conceitos, que é a adaptação e a criação da resiliência, justamente para conseguir lidar com o que já está acontecendo. Eu vou reforçar isso porque é muito importante. As coisas, elas já mudaram. A gente já vive de um mundo diferente. A gente só está trabalhando para que esse mundo não piore muito mais. Então, vou trazer algumas coisas para a gente pensar em como viver com essas mudanças. Primeira vez que eu fiz esse slide, eu botei o nome 4 ações necessárias para conviver com o fim do mundo. Achei meio pesado, uma amiga falou assim, não vai ficar muito bom, meio chocante. Mas se a gente não tomar ações hoje, é meio isso que a gente vai viver, né? Dentro do estado que a gente está agora, a gente já precisa de mudanças. Vamos falar do que a gente pode pensar. Eu mostrei ali
nos impactos? Uma seca enorme. Seca é algo que está acontecendo muito. Então, a gente já tem impactos num recurso natural fundamental, que é a água. Como a gente já tem um impacto, a gente precisa usar mais eficientemente. Saiu recentemente essa pesquisa do Instituto Trata, e sim, gente, é um print de uma reportagem do jornal Hoje, porque eu gostei do gráfico, mas o relatório tá nos comentários e é muito bom o relatório. Aqui não tem imagem, só tabela. E aí, o que ele mostra é que a gente desperdiça muita água. O que a gente está fazendo, então? A gente está causando as mudanças climáticas. Então, a gente já está diminuindo a água que vem da chuva, por exemplo. A gente já está tendo esse impacto. Aí, uma parte já estava poluída, uma parte a gente vai lá e polui mais ainda, porque a gente tem um saneamento, assim, mais ou menos, né? Aí a gente faz um esforço maravilhoso, um esforço muito grande para poder tratar a água. Quando trata a água, vai lá e perde, não dá. A gente não tem mais esse tipo de brecha para tratar alguns recursos naturais. A água, o solo, tudo isso a gente tem que repensar em como a gente vai usar. Eu falei que a agricultura, a agropecuária, ela afeta as mudanças climáticas, ela também é afetada. Não é minha área, então eu trouxe só um exemplo para a gente pensar que as coisas podem ser diferentes. Algo que eu acho muito legal, que tem sido bastante trabalhado, são as agroflorestas. Então, você cria, através de diferentes culturas, um ambiente que ele é naturalmente mais resiliente. E você preserva esse recurso importantíssimo que é o solo. Você consegue manter um solo saudável. Quando a gente fala de resiliência também, a gente está falando de cidade, basicamente. Onde é que o ser humano vive hoje? O ser humano vive em cidades. A maior parte da população, inclusive no Brasil, já vive em cidades. Então, a gente tem que resolver o problema aqui. O que é uma cidade? Mas como pensar uma cidade resiliente? Gente, a cidade nunca foi pensada. A maior parte das cidades não foram pensadas. São Paulo, ela tem enchente por um processo histórico. Isso é irreversível? A gente pode pensar em como resolver. Um conceito que tem emergido quando a gente fala de cidades resilientes são cidades esponja. Você trabalha várias técnicas como absorção, criação de áreas verdes, bolsões de água, às vezes até asfalto permeável, para diminuir as enchentes. Esse é um projeto, todo mundo agora conhece essa cidade, é o Wuhan. O Wuhan tem problema de enchente e eles estão criando vários projetos para lidar com esse problema. Falar de cidade resiliente também é falar da defesa civil, que precisa alertar quando a gente tem problemas, quando estão vindo eventos, ou chuvas muito fortes, quando a gente tem risco de deslizamento, enfim. E por fim, quando a gente fala a gente tem que se adaptar e lidar com isso tudo, a gente precisa falar que os riscos eles não são igualmente distribuídos. Então a gente precisa olhar para uma parcela da população que são os vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? Os pobres. A Covid deixou isso muito claro. O pobre, a população pobre é a que é mais afetada por vários problemas. Ela que vai precisar migrar, ela que vai ter dificuldade de encontrar alimento, ela que vive já hoje em situações precárias. Então a gente precisa olhar para essa população. Aí entram medidas não só tecnológicas, mas como sociais. Pensando nessa população, eu vou ressaltar duas partes dela que eu acho que são fundamentais. São as mulheres, que são mais afetadas pelas mudanças climáticas, porque quando a gente fala em migração, por exemplo, o homem normalmente vai na frente e as mulheres vai construir a oportunidade para a mulher ir. A mulher é quem vai buscar água, se a água está cada vez mais escassa, cada vez mais longe, ela que vai andar mais distâncias, ela vai sofrer mais violência, porque mudanças climáticas têm estudos que mostram que trazem violência. Então, assim, é um grupo de vulnerabilidade que a gente precisa olhar, e é um grupo que precisa ser inserido nas decisões das mudanças climáticas. E as crianças? A gente tem que pensar, ter claro que a gente tem uma responsabilidade com todas as pessoas que estão vivendo com a gente agora, e a gente tem uma responsabilidade com as próximas gerações. As situações que a gente vive agora, elas danificam, elas são extremamente danosas para a saúde das crianças,
para as oportunidades que elas vão ter. Então, a gente precisa olhar para essa parcela da população e pensar em como a gente vai resolver. Isso pensar, eu não estou dando uma medida clara, porque tudo isso, para lidar com as mudanças climáticas, a gente precisa ter um pensamento interdisciplinar, multidisciplinar. Então, são medidas técnicas, são medidas sociais, econômicas, são medidas muito diversas. E aí eu falei de tudo isso, falei assim, vamos usar transporte público, vamos olhar para a população pobre, vamos pensar em cidades resilientes. E assim, né, às vezes parece que a gente vive no mundo da lua. Para fazer tudo isso, a gente precisa de duas coisas que eu resolvi tratar de forma separada. A primeira é a governança, e eu não estou nem falando de presidente, governadores, deputados, eu vou falar de um outro tipo de governança. São instituições instituições, fóruns, organizações que promovam esse debate. Geralmente, a gente precisa de uma governança que seja global, porque esse é um problema global, e depois ela vai sendo localizada. Então, a gente viu, depois da Rio 92, vieram mais COPs, a gente tem várias, a gente tem a ONU, que é uma esfera importante de governança, a gente vê o trabalho científico do IPCC, que também traz uma governança olhando para a ciência, falando sobre a ONU, uma ferramenta muito importante de governança que a ONU traz em 2015 é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela tem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, 169 metas, e se vocês olharem, as metas são bem diversificadas. Então, elas vão desde a ação climática, energia renovável, energia limpa e para todas as pessoas, até igualdade de gênero, até diminuição das diversas desigualdades. E o impacto disso nas mudanças climáticas é claro, sabe? Essas duas imagens, elas são do IPCC. Então, o IPCC mesmo mostra que se a gente trabalhar a Agenda 2030 da ONU, o impacto que a gente tem é um mundo mais resiliente às mudanças climáticas. Luísa, só para te avisar que restam 5 minutos para o final, só para você ficar ciente. Tá bom, obrigada. Já estou finalizando. E a outra esfera que a gente precisa trabalhar é a nossa participação, a participação civil. A participação civil, ela precisa começar em algum lugar. E, para mim, esse lugar só começa através da educação. Então, a gente precisa de divulgação das pautas climáticas, a gente precisa de ensino nas escolas que mostrem esse problema, ações voltadas também para a população adulta, não só para as crianças. A gente precisa popularizar esse conhecimento, ele precisa alcançar todo mundo para que a gente interiorize a importância do que a gente está lidando. Porque a partir do momento que a gente souber que a gente tem um problema que é maior do que a pandemia, que é maior do que a recessão econômica que vai vir, que é um problema que, quando ele se instaurar, ele é irreversível, as pessoas vão querer agir. As pessoas, no geral, vão querer agir. É impossível falar de participação civil sem falar da Greta, que fez uma grande movimentação e que criou, né, o Fridays for Future, que está possibilitando, junto com outros parceiros, esse curso. Essa mobilização, principalmente de jovens, mostra, e isso é em todo mundo, que a gente já tem uma semente para isso, a gente precisa aprofundar. Então, manifestações, debates, palestras como essa são fundamentais. Alô? Alguém espirrou, sei lá. Deixa eu só... Eu me perdi. Pode continuar, a gente está junto com você. Mas tudo isso a gente precisa também trazer para uma esfera superior, que é a esfera dos governantes, e a nossa mudança hoje é através do voto. Eu escolhi deixar isso por último, porque a gente está num momento muito crítico, a gente vai ter eleições esse ano, e são eleições municipais, mas na esfera do município a gente também tem que tratar esses problemas. Eu acabei de analisar os planos diretores das 9 capitais do Nordeste, e a maior parte não engloba ações de mitigação, adaptação e resiliência.
Então, a gente precisa trazer isso também para a esfera municipal e, claro, para a esfera nacional. E hoje em dia, eu espero que isso se mantenha, a gente faz isso através do voto. É através do voto, é através de toda essa consciência que a gente tem, que a gente consegue cobrar as outras mudanças que a gente precisa. A gente precisa se ver como agente político para cobrar uma transição energética, inclusão, olhar para os vulneráveis, proteção ambiental, tudo isso. Só assim a gente vai conseguir ter uma vida melhor e garantir que os nossos filhos e netos e todas as gerações que venham depois da gente tenham também essas condições. E é isso. Muito obrigada de novo, QR Code, meu e-mail. Estou aberta a perguntas. Não sei se tem. Muito bom, Luísa. A gente já tem algumas perguntas aqui. Lembrando que nosso espaço para perguntas está aberto, então se vocês quiserem continuar perguntando, podem enviar, que a nossa comissão está coletando essas perguntas. E eu vou ler a pergunta da Amanda, que pergunta: queimar o metano gerado pelos aterros sanitários não seria uma alternativa para a geração de parte da energia? Sim, tem um debate muito grande, essa é uma pergunta muito boa. Tem um debate grande sobre a gente aproveitar esses resíduos, porque essa ideia de que a gente joga algo fora, onde é o fora, né? Onde é o fora? A gente não tem um fora no planeta. Então a gente precisa dar um jeito de aproveitar também eficientemente esse tipo de recurso. A geração a partir de aterros, ela acontece em alguns lugares, mas ainda de forma muito tímida. Eu acho que isso é um bom canal e é uma forma de. É algo que precisa ser realmente implementado em cidades como São Paulo, que geram, sei lá, não sei mensurar a ordem de grandeza que São Paulo gera de lixo, mas você consegue fazer esse aproveitamento sim. Tem aqui uma pergunta da Ariel Sepúlveda, que, assim, você falou desde o início da palestra sobre responsabilidade, e aqui a gente com certeza tem muitos ativistas nesse curso, então eu achei essa pergunta muito capciosa, que pergunta: dá para ser ambientalista e ativista pelo clima e consumir carne, assim como você comentou? Se é a maior coisa que podemos fazer como indivíduos pelo clima? Então, essa é uma pergunta que, assim, olha, quem que fez essa pergunta? Qual é o nome da pessoa? Ariel Sepúlveda. Ariel, essa pergunta me fere a alma, porque eu realmente acho que a gente precisa parar de comer carne. Isso significa que eu consiga fazer isso? Não, eu como bastante, bem pouca carne hoje em dia, sempre comi pouca carne, não sou muito fã. Carne de boi eu quase não como, mas realmente é algo que a gente precisa lidar como sociedade. E eu acho que a gente vai lidar com isso ensinando as crianças desde pequenininha a ter uma alimentação mais variada e ensinando que a gente tem esses impactos, sabe? Eu vejo muitas crianças hoje em dia que, por vontade própria, se tornam veganas porque elas entendem que elas estão tendo um dano ambiental e elas têm um dano animal, que eu nem entrei nesse mérito, porque eu não sou vegana nem vegetariana, achei meio hipócrita eu falar disso, mas é realmente um sofrimento muito grande. E acho que eu respondi. Tinha mais uma pergunta junto? Só um minuto. Se é a maior coisa que podemos fazer como indivíduos pelo clima. Se parar de comer carne é a maior coisa que nós podemos fazer como indivíduos, né? Deixa eu só encerrar a apresentação de slide aqui. Eu acho que é uma coisa importante para fazer, mas não diria que é a maior coisa. Eu acho que a maior coisa é a movimentação civil para a gente cobrar tratados econômicos, tratados ambientais, o cumprimento das coisas que a gente já traçou, sabe? Porque tem uma responsabilidade individual que é grande, mas as coisas tem muito interesse econômico por trás. E a gente só vai conseguir desmantelar isso quando a gente tiver um governo
ou lideranças diversas e nas diversas esferas que se comprometam com essa mudança. A gente tem visto, principalmente agora por causa da pandemia, diversos Green Deals, que estão surgindo nos Estados Unidos e na Europa para a gente pensar em como ter uma vida um pouco mais, como fazer uma recuperação econômica que não prejudique ainda mais o ambiente. Isso só vai dar certo se os governantes estiverem empenhados com isso. Então, assim, não diria que parar de comer carne é a maior coisa, porque eu acho que é essa participação civil, essa questão política é mais forte, mas mais você ser vegano, vegetariano já é uma boa contribuição. Pronto. Luísa, em determinado ponto da sua fala, você comentou sobre que todo tipo de energia, de meio de geração de energia, tem um impacto. Aqui no Ceará, nós temos parques eólicos e eles são muito vendidos como sendo fontes de energia limpa, mas se eles são limpos na produção, eles não são limpos na sua instalação. Tem um impacto ambiental e um impacto social muito grande na construção desses parques eólicos. Então, para falar sobre isso, Maurício Ferreira ele fez uma pergunta, que são justamente quais são os impactos que as energias alternativas produzem, desde as construções até as produções. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, então tem uma parte, qualquer produção industrial vai consumir energia, tipo, para você construir uma fonte renovável de energia, uma turbina, você vai usar alguma fonte de energia. Então tem isso, você vai usar água no processo, você vai usar transporte, então tem esses impactos. O que me vem bastante à cabeça, principalmente pensando na questão do Nordeste, que eu tenho esse conhecimento, são os impactos sociais. E isso eu acho, de novo, vou bater na tecla da política. Isso poderia ser diferente. Isso não é porque a gente não tem uma fiscalização decente. O que acontece muito é grilagem de terra, é enganar as pessoas. Então vocês, né, eles, né, fazem contratos que acabam pagando parcelas muito pequenas para quem é o dono da terra, para aquela instalação. Isso, para mim, é o principal impacto negativo de uma geração eólica. A geração solar, ela também vai ter os impactos da produção, que são, como eu comentei, ela acaba tendo menos impacto social, porque você vai instalar em alguns lugares, não vai ser não precisa ser um lugar tão extenso, tão grande quanto um parque eólico, e muito da geração solar acaba sendo para autoprodução, né, para geração distribuída do consumidor. Então isso acaba tendo um benefício social, porque muitas empresas surgiram para a instalação de geração distribuída no Brasil. Muitas pessoas estão se especializando nessas instalações, então já acaba gerando emprego. Na parte da solar, eu acho que eu não consigo citar um problema social ou um problema que venha depois que já está instalado, sabe? Tem o descarte daquele material depois. A gente precisa ter uma forma de descartar aquele lixo que a gente gerou, né, a placa, de uma forma que seja ambientalmente limpa, né, depois do tempo de uso. Ok. E você utilizou um gráfico que o título era What if people ate less meat? A Amanda pergunta sobre o açúcar que tinha no gráfico. Por que tinha açúcar nesse gráfico falando What if people ate less meat? Olha, eu não sei exatamente por que estava o açúcar, porque eu acho que esses dados eles levam em consideração países que não sejam o Brasil. Eu até, na primeira lida que eu dei, eu não prestei atenção nesse açúcar, eu fui prestar atenção depois. Eu realmente não sei dizer agora qual é o impacto do açúcar para emissão de gás de efeito estufa. Para mim é até estranho ele também. Não, de cabeça eu não sei.
dizer agora. Tudo bem. A gente continua então para a Vitória Ricarte, que ela pediu para você falar um pouco sobre os impactos causados pela extração de matéria-prima, uso de recursos naturais não renováveis e outras problemáticas na produção, transporte e instalação dos componentes necessários para instalar uma fazenda eólica ou solar. Acho que você já passou sobre isso na pergunta anterior. Eu acho que o mais impacto que eu poderia comentar talvez fossem aspectos ainda mais técnicos, e eu mexi com energia eólica no mestrado, mas eu não mexi com essa parte que a gente acaba chamando de ciclo de vida. Então, assim, não vou saber dizer da parte da extração, se tem algum... deixa eu pensar. O que a gente pode pensar de impacto, isso para muitas coisas, principalmente eletrônicos, eu não sei se vocês já ouviram falar de pegada de sangue, mas muitos materiais eletrônicos, que com certeza vão nessas turbinas e nos painéis fotovoltaicos, eles vêm de processos de mineração na África que são horríveis. Tem um documentário muito bom que explica melhor esses impactos sociais, inclusive de exploração das mulheres, e é bem chocante, que chama Salvados, é o episódio que vai falar sobre pegada de sangue, algo assim. Tem na Netflix e mostra é bem chocante. Eu acho que para entender um pouco mais desse tipo de impacto, eu recomendaria esse documentário para entender a parte social. Luísa, você falou, respondendo sobre a questão do se o melhor que a gente pode fazer é parar de comer carne, você falou que o melhor que nós poderíamos fazer engajar pessoas, levar isso para o lado mais prático. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei muito capciosa, novamente, Ariel Sepúlveda: como tornar a pauta ambiental no ativismo social uma prioridade, sendo que a maioria das pessoas estão mais preocupadas com a luta de classes, que também é super relevante, nós sabemos que uma coisa não está ligada à outra, mas isso é uma pergunta incrivelmente capciosa, inclusive para o pessoal aqui do Ceará, já que os nossos governadores não têm um histórico de ter a pauta ambiental como uma prioridade. Sabe que eu estou estudando Marx agora, né? E Marx mesmo trata como o que a gente o que a gente vê assim como recurso para a gente, recurso de trabalho, não vou saber citar o termo certo, mas o ambiente, ele é algo fundamental. Tanto é, eu tenho diversos amigos que são ativistas políticos, alguns ligados até a alguns partidos, e toda vez que a gente vai conversar, a gente fala sobre essa questão da preservação do meio ambiente. Porque não adianta nada a gente resolver a parte da luta de classe se a gente não tiver um mundo para morar. Então, eu acho que a gente precisa começar a levar essa discussão para esses ambientes também. Talvez pensar em como juntar as duas pautas, porque e não sei se eu posso falar dessa forma, mas eu acho que eu vou falar. O capitalismo que a gente tem hoje em dia é um capitalismo que está matando as pessoas. Ele aprofunda essa luta de classe, mas ele está matando o planeta também. Ele não serve. Eu não consigo enxergar a gente tendo uma sociedade que promova a vida dentro desse sistema que a gente tem. Então, eu acho realmente que muita coisa a gente só consegue resolver quando a gente sai desse sistema político que a gente está hoje. Então, eu vejo como a luta de classe como algo fundamental para a luta climática e vice-versa, para a gente, elas deveriam ir juntas. Não sei se eu respondi. Respondeu. E eu vou te agradecer muito pela contribuição que você deu. A gente está encerrando agora para iniciar a nossa segunda atividade e eu só tenho a agradecer. Foi realmente incrível as suas falas, as suas contribuições. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está levando um pouco de você com cada um. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu só queria dizer que eu estava nervosa de apresentar, porque para mim também é importante
é importante que eu consiga transmitir essas coisas que eu venho aprendendo de uma forma fácil. E para mim foi um prazer esse convite e estar aqui com vocês. Se alguém tiver mais pergunta e quiser me procurar de outras maneiras, fiquem à vontade. E é isso. Muito obrigada e bom resto de programação. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, agora que já deu 3 horas, a gente vai iniciar uma outra atividade. É uma atividade prática chamada Se Todos Fossem Como Eu. Agora nós vamos ser divididos em grupos. Cada grupo vai ter o apoio de uma pessoa, um membro da comissão, e vocês vão ter que responder algumas perguntas. Isso vai ser explicado melhor. Então, continuem aí que logo a gente vai estar encaminhando vocês. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Pronto, perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Guilhom, né? Eu sou daqui da comissão organizadora também, faço parte do Greenpeace Fortaleza, sou mobilizador climático daqui e estou junto com o pessoal, né, do Fridays for Future Ceará, do Ceará no Clima, pessoal também do Instituto Verde Luz, fazendo esse curso para vocês. Espero que todo mundo esteja gostando bastante, né? Como o Caio falou, agora a gente vai começar uma parte prática e só para dar alguns avisos, assim, dar uma introduçãozinha primária, né, para a gente entender um pouco sobre isso.